Tenho certeza que essa palavra vai ser muito importante para os pais. Hoje nós vamos falar do tema muito importante, que é o papel dos pais na educação dos filhos. Muitas vezes os papéis são invertidos. O pai, a mãe não sabe como educar os filhos, o que cada um tem que fazer. Então é isso que nós vamos falar um pouquinho aqui com vocês hoje, certo? É isso aí. Enquanto isso, vocês vão entrando, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o meu livro, o livro O que Deus Espera dos Pais. Eu fiquei muito feliz com esse lançamento, esse livro que está realmente transformando a vida das pessoas, cada mensagem. Foi um sonho que Deus plantou no meu coração de lançar esse livro. E eu tenho orado para que ele realmente alcance as famílias, abençoe muitas famílias, muitos pais, para que eduque os filhos de acordo com a vontade de Deus. Né, amor? E aqui no livro tem muitos exemplos, práticos do dia a dia. Verdadeiros, nada assim fantasioso, sabe? Então, é algo que é possível você praticar na sua casa. Então, tem lugares aí, né, amor, para a pessoa poder... Sim, deixa eu mostrar para vocês. Aqui do livro, eu deixei aqui lugares de anotações e em cada capítulo eu deixei uma atividade prática, porque às vezes, muitas vezes, os pais, eles não sabem como colocar em prática aquilo que eles aprenderam. Então, pensando nisso, eu deixei aqui no final de cada livro uma atividade que chama Pratique, para que os pais colocarem em prática o que aprenderam naquele capítulo, para que você consiga exercer tudo aquilo no dia a dia com a sua família, que possa realmente transformar a vida deles. Então, tenho certeza que esse livro vai abençoar muitas famílias. Se você ainda não adquiriu esse livro, você pode escrever nos comentários "Eu quero", para você receber esse livro. Durante toda essa semana, eu estou dando de presente o frete grátis, então você vai receber na sua casa e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Vamos começar então com a palavra especial de hoje, que eu tenho certeza que vai ser muito edificadora para a sua vida. É isso aí. Nós vamos dar 5 dicas de como você pode ser um pai, uma mãe que agrada a Deus e que consegue ter uma família abençoada. Eu falo isso porque às vezes a gente acha que não existe uma família feliz de verdade. Eu com a Thaís, graças a Deus, a gente convive muito bem. Tudo isso que vocês veem aqui na internet, eu tenho o meu canal no YouTube, a Thaís tem o dela, o Instagram. Tudo aquilo que a gente posta, a gente consegue viver. A gente vive realmente. Não temos uma família perfeita? Não. Não existe, né? Mas a gente procura educar os nossos filhos da maneira bíblica, da maneira certa, sabe? Sim. Então é possível sim você... Com certeza. Viver uma família abençoada, do céu na terra, sabe? No seu casamento, na sua família. Se você colocar em prática os princípios, os valores certos, com certeza você vai colher muitos frutos na sua família. Amém. E é isso que nós queremos compartilhar com vocês, esses valores que são tão importantes. Então, para começar, o primeiro tópico que eu anotei aqui é a importância do pai, ele ser o provedor e o protetor do lar. O pai, muitas vezes, ele deixa de cumprir esse papel. Com essa modernidade que nós vivemos hoje em dia, as mulheres trabalhando fora, também ajudando financeiramente na família, isso acaba perdendo o valor do pai como provedor do lar. Mas ser provedor do lar vai muito além de prover financeiramente, né, amor? É muito mais do que isso. Hoje em dia os tempos mudaram muito, né? Sim. Então, antigamente era sempre o homem que provia, né, o sustento da casa. E a mulher era a dona de casa. Só que os tempos mudaram. E não é pecado, não é errado a mulher ter o seu ganho, trabalhar. Eu até acho muito válido, principalmente nos dias de hoje, porque às vezes uma renda só não complementa, não dá para suprir a casa. Só que mesmo a mulher ganhando bem, tendo o seu salário, às vezes ganha até mais que o marido, né, amor? Sim, tem às vezes a casos. gente aconselha, muitos casos assim, onde a mulher ganha mais do que o esposo. Só que isso não tira dela o papel que ela tem que assumir em casa. E nós vamos ver aqui agora, primeiramente, né, o papel que a esposa tem que ter, que o marido tem que ter também. Sim. Então, já que nós estamos falando de pais, né, mas focando mais no pai hoje, porque fala-se pouco sobre isso, né, a importância do pai na casa. Eu quero ler com vocês um versículo, 1 Timóteo 5, o versículo 8. Diz assim, ó: se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos de sua própria casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então, olha o quanto isso é grave, né? A pessoa que não cuida da sua família é pior do que o incrédulo e está negando a sua fé. Então, eu quero saber se você é um homem, uma mulher de Deus,
como que eu vou saber isso? A maneira como você trata o seu cônjuge, os seus filhos. Porque o primeiro ministério é a sua família. Com certeza. Quantas pessoas que às vezes pregam uma vida de santidade, uma vida de busca em Deus, mas ela não vive aquilo, ela somente prega. Mas na casa ela ofende a esposa, trata mal os filhos. Então, de nada faz sentido se a gente não vive o que a gente prega. Então, que nós possamos colocar o pai como realmente o provedor do lar. Porque lá em Efésios, eu vou ler para vocês esse versículo, Efésios 5:22, diz o seguinte: mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também as mulheres devem se sujeitar a seus maridos em tudo. Infelizmente, muitas mulheres feministas pensam que não deve, né, o esposo não deve ser o cabeça do lar, que isso é do passado, isso já não vale para o dia de hoje. Mas não existe. Realmente, o papel do homem é ser o cabeça do lar, é ser o líder espiritual da família, ser o protetor, o provedor, aquele que tem o apoio moral dentro do lar. Então, mulheres, o meu conselho para vocês é o seguinte: seja encorajadora dos seus esposos, que você possa incentivá-lo. Às vezes ele não está numa fase muito boa no trabalho, às vezes não está naquele momento que ele está conseguindo sustentar a família, mas se você for uma mulher encorajadora, uma mulher que ora, intercessora na vida do seu esposo, que encoraja, que apoia ele, com certeza ele vai fluir como cabeça do lar, ele vai conseguir assumir o papel dele como o provedor da família. Então, que nós, mulheres, possamos fazer a nossa parte em apoiar o esposo. Na nossa família, sempre o meu esposo, nós dois trabalhamos. Quando nós casamos, ele trabalhava, eu também trabalhava. E teve um momento que o meu esposo, ele dedicou ao ministério. Foi uma fase que Deus abriu algumas portas para ele na internet e ele dedicou totalmente à internet. E eu apoiei ele no ministério. Por muito tempo, eu abri mão da minha profissão como psicóloga para poder apoiá-lo, ajudá-lo no ministério com os livros, no ministério dos vídeos, cuidar dos nossos filhos para que ele pudesse trabalhar. Então, nós mulheres temos que também ser sábia e fazer a nossa parte de apoiar o nosso esposo. Quando o nosso esposo ele cumpre o papel dele no lar, toda a família é abençoada. Quando o esposo ele exerce ali o papel dele de protetor, de provedor da família, a família, toda a família sai na vantagem. Então, que você, mulher, faça esse papel. E que o homem também possa cumprir o seu papel, né, amor? O papel de assumir ele, o provedor do lar. O que a gente tem percebido, a gente aconselha muitos casais, sabe? Muitas famílias. E a gente percebe que o homem, para falar a verdade, muitas vezes tem sido frouxo, sabe? Não tem sido esse guerreiro, esse que protege a casa, que batalha. Eu sei que muitas vezes o homem, ele se sente mal, por exemplo, quando ele está desempregado, porque ele sabe que é o papel dele, né? Trazer o sustento. E aí é nesse momento que entra o papel da mulher, como a Thaís diz, da mulher encorajar e estar junto com ele, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Também, Então, muitas vezes o homem, ele se sente desencorajado justamente porque a esposa não elogia, a esposa não reconhece ele como o cabeça da casa. Isso, só reclama, é como se fosse uma patroa, é como se fosse... Só mandasse, traz sustento, cadê o dinheiro para pagar a conta? O marido fica mal naquela situação, isso é o quê? né? Isso, é falta de sabedoria. E a Bíblia diz, a mulher sábia edifica a casa, a tola com as próprias mãos a derruba, sabe? Então, que vocês mulheres tenham sabedoria e nós homens também precisamos Assuma o seu papel também, ser frouxos, né? Temos que parar com isso. Uma vez uma moça chegou para mim e falou, pastor, eu não sei o que eu faço mais. Meu marido casou comigo, só fica no videogame agora. Só fica jogando videogame, não assume o papel, sabe? Então, vamos cada um fazer a sua parte. A mulher se sujeita ao marido e o marido cuida da esposa como Cristo amou a igreja. Esse é o papel. Esse é o papel. Dos dois, né? Então, que possamos, então, aí aprender essa primeira tópico que eu trouxe para vocês sobre a importância do pai exercer o papel dele no lar. Que com certeza isso vai trazer muitas bênçãos para os filhos, para toda a geração futura.
E o segundo tópico agora vem para nós mulheres, né? O papel da mulher ser sábia. Nós mulheres devemos ter sabedoria, porque nós somos o coração do lar. Uma casa sem mulher, convenhamos, não é a mesma coisa, né? A mulher, ela traz alegria, ela floresce o lar, ela prepara a mesa, o alimento, ela cuida dos filhos. Então, que nós possamos realmente exercer esse papel. Se você é uma mulher que já está desanimada, que às vezes não está exercendo mais o seu papel, porque cansou, porque às vezes o marido não apoia, porque às vezes cuida da casa sozinha, trabalha o dia todo, chega em casa, tem que cuidar da família. Se você está cansada, eu quero te encorajar. Não desista. Cuide da sua família, porque a sua família é o seu maior ministério. Seja luz na sua casa. Então, que você possa manter o seu lar limpo. Como é gostoso entrar numa casa que é limpinha, uma casa organizada. É verdade. É tão triste quando você entra num lar e às vezes está tudo bagunçado. Os brinquedos jogados pro chão. Os meninos catarretos. Os meninos sem tomar banho. Então, gente, isso é uma questão de higiene, de cuidado. Eu não digo sofisticação, não precisa ter uma mesa posta linda, não é isso. É a questão da família almoçar juntos, a família tomar o café, se possível. Às vezes nem todos podem tomar o café no mesmo horário, mas sempre que possível a família se reunirem na mesa, a família orarem juntos. Então, que você, mulher, seja sábia e consiga edificar o seu lar, consiga unir ali a família, com aquele jeitinho que só nós mulheres temos, agrada ao esposo quando quer alguma coisa. Então, que a gente possa ter essa sabedoria, ser essa mulher sábia. Eu vou ler para vocês um versículo lá de Provérbios 31, 28, que diz o seguinte: seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada, e seu marido também a elogia. Então, que você possa ser essa mulher de Provérbios, essa mulher sábia, bem-aventurada, a mulher virtuosa. E eu sei que talvez, enquanto a Thaís vai falando, você muitas vezes já está pensando assim, mas eu chego tarde em casa, eu tenho meu trabalho, e o meu marido fica me cobrando demais, quer uma janta, quer que eu preparo, sabe, muita coisa. Sim. Eu sei que cada um tem a sua realidade, mas cada um de nós, a gente pode melhorar, sim. A gente pode dar o nosso melhor. Então, guarde essa palavra, né? Que você seja sábia. E a terceira dica que a gente quer dar aqui hoje é que o marido, o pai, ele tem que ser o modelo masculino na casa, sabe? É verdade. Isso é uma coisa que a gente pensa muito aqui, sabe? Da importância de eu dar bons exemplos para o meu filho, para minha filha. O exemplo é tudo na educação. Eu falei na live segunda. A importância do exemplo na educação dos filhos. E o pai, ele tem que ser esse exemplo masculino. Mesmo para quem tem só filha mulher ou para quem tem só filho homem. O papel masculino dentro do lar é muito importante. Para os meninos, o pai ele tem que ser o exemplo de homem, ele tem que fazer atividades masculinas juntos com seus filhos, ele tem que honrar a esposa, quando elogia, quando trata bem a sua esposa, ele está dando um bom exemplo masculino para o seu filho. E também para sua filha, porque as meninas, quando veem no pai um exemplo de um pai amoroso, de um pai que cuida da família, que trata bem a mãe, elas vão querer um esposo igual ao pai. Elas vão se espelhar naquilo. Ela fala, eu quero que meu esposo seja assim também, porque eles vão ver que aquilo é bom. Mas pensa comigo, se um pai que xinga a mulher, que trata mal, que só fala bobeira, que não ajuda a mulher em nada na casa, essa filha vai falar o quê? Eu não gosto de homem, não quero casar com homem, não. Pode até querer casar com outro sexo, porque vai falar que o homem não é bom, não é verdade, amor? Quantos casos eu vejo de meninas que às vezes não querem ser femininas porque não teve um bom exemplo masculino em casa. Então tomou raiva de homem. Então que vocês pais possam assumir o seu papel masculino em casa. O papel masculino não é o papel macho, né, amor? Como que é você ser? Fala um pouco para o pessoal aqui. Como que é ser esse papel masculino no seu lar? De exercer o seu papel. Tudo começa com essa postura, né? De tipo, eu estou cuidando de vocês. É trazer essa segurança. Sabe? É claro, o homem chora, o homem também chora, né? Também chora. A gente também tem uns momentos Mas de fraqueza. Até isso é importante, mostrar para os seus filhos que nós temos, que o homem também tem a sensibilidade. A gente não precisa ser machão, a gente tem que ser homens de verdade, é aquele homem que tem respeito pela família, que cuida dos filhos. Exatamente. Não é verdade? Eu confesso para vocês, se não fosse o apoio da Thaís,
eu não conseguiria pregar para tantas pessoas na internet, na igreja. Então, assim, o fato dela me apoiar me ajuda bastante. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu também tenho que assumir minha postura, eu tenho que dar o bom exemplo para os meus filhos. E é isso que a Thaís falou. Às vezes, se os filhos não veem no pai essa segurança, aí quando eles vão casar um dia, porque eles, né, geralmente vão casar, eles não vão ter uma base de sustentação, não vão ter uma referência. Não tem a referência. Então, aí o que acontece? Aí a moça que aceita qualquer marido, às vezes o marido bate, acha normal. Acha normal, trai, porque acostumou, né? Viu aquilo em casa, acha que é normal. Acha normal. Uma vez eu ouvi um caso de uma moça que ela tinha sido traída e ela conheceu uma outra pessoa e a pessoa estava traindo ela de novo. Aí a gente descobriu, contou pra ela e essa pessoa falou assim, mas é normal, todo homem trai, é assim mesmo. Ou seja, ela normalizou aquilo, ela já achou que a traição era normal, porque ela aceitou, ela recebeu aquilo. Com certeza já presenciou os pais desse jeito, foi vindo de ciclos em ciclos repetidos, né, amor? Foi repetindo aquilo e ela já achou que aquilo era normal. Às vezes o pai dela fazia isso já com a mãe, às vezes viu tanto exemplo, né, de homens infiéis. Então, que os nossos filhos possam ver nos pais, em nós, né, essa base, essa estrutura que eles precisam, né? Porque se eles tiverem esse exemplo, eles não vão aceitar qualquer coisa, entendeu? Eles não vão... No primeiro momento que alguém levantar a voz contra a moça, por exemplo, ela vai falar, não, mas eu nunca vi meu pai fazer isso comigo, eu não aceito isso. Então, com certeza. Eu falando como pai, eu me sinto nesse dever. Sabe, às vezes estou chateado com alguma coisa, mas eu penso em não estressar, não dar, sabe, esse exemplo negativo para os filhos. Sim, né? E também no caso dos meninos, né? Os meninos que eles veem no pai o exemplo, eles vão querer replicar. Quando eles casarem, quando eles tiverem a família deles, eles vão querer ser um bom pai, vão querer ser um bom esposo, porque tiveram no pai um bom exemplo masculino. Então, que vocês... Quer falar mais alguma coisa? Não, eu estou vendo os comentários ali, muita gente concordando e realmente está em falta isso, né? É a postura do pai, mas também a postura da mãe, muitas vezes. A falta de sabedoria, e aí vem a quarta dica que a gente quer dar para vocês, né? Da mãe trazer esse comportamento feminino, né? A mãe também tem o seu papel. Então, da mesma forma que o homem, ele deve trazer esse papel masculino, a mãe também tem que trazer esse papel feminino para o lar. Aquele papel de respeitar o esposo. Quantas esposas, às vezes, menosprezam, diminuem a opinião do cônjuge, às vezes olha para o marido e fala alto com o marido perto das crianças, gritam perto das crianças. Quando a Lorena era pequena, teve uma vez que eu estava discutindo com o meu esposo alguma questão, né, amor? Não lembro o que era, mas a gente estava debatendo alguma questão e a Lorena, pequenininha, presenciou aquilo. E ela olhava pra gente e ela não queria conversar com o papai porque pensava que o papai estava brigando com a mamãe. Ela ficou meio com birra do papai. E depois daquilo, a gente entendeu o quanto que é importante o casal, se ele tiver algo para resolver, que eles resolvam sozinhos. Vai no quarto, no silêncio, no seu cantinho e resolva aquele problema. A gente não deve envolver os filhos nos problemas do casal, porque os filhos, depois, eles tomam partido. Quer defender a mãe ou quer defender o pai, e não é isso. A família, ela é um só. O cônjuge, eles são uma só carne. Então, os filhos têm que visualizar os pais como um só. Então, se vocês têm problemas, porque problemas existem no casamento, se você está com algum problema, chega num cantinho silencioso, sem os seus filhos presenciarem e resolvam a situação. E uma dica para os casais aí, nunca durmam brigados, viu? Isso é uma lição que nós aprendemos desde quando a gente casou, que nós tomamos a decisão de sempre quando tiver algum problema, a gente resolver antes de dormir. Porque nós não podemos aceitar o inimigo tomar conta do nosso casamento e impedir o que Deus tem pra gente. Então, que a gente possa repreender todo o mal. Se tiver algum problema, que seja resolvido para que o casal fique bem, para que a família e os filhos também sejam abençoados através do casal. E também não ficar insatisfeito com algo e não falar. Sim. Porque às vezes a outra pessoa não caiu a ficha. Às vezes você fica pensando assim, mas ela já viu que eu não gosto disso. Não, às vezes não viu, às vezes não reparou, sabe? Então, fale bastante, dialogue, né? Isso então, é muito importante. Realmente é muito importante. Conversar. O papel
da mulher também na casa faz toda a diferença. Sim, nossa, é muito importante. A gente deixa a casa ali mais alegre. Se você quiser, a sua casa pode ser um lugar de paz, de alegria. Quando o seu esposo chegar do trabalho, ele sentir bem naquele ambiente, ele querer ficar ali na casa. Porque a esposa, ela tem esse lado de coração, esse lado sensível. Então, que você, esposa, possa ser esse bom exemplo feminino para os seus filhos. Aquele exemplo da mãe que cuida da família, que cuida do esposo, que preocupa. Quando o meu esposo, quando ele vai pregar, às vezes vai fazer algum casamento, eu vou lá, arrumo a roupinha dele, preparo, deixo prontinha. É o papel nosso de mulher, porque eles não têm tanto jeito. Se deixar, vai de qualquer jeito pro casamento, gente. Então, nós mulheres temos que fazer a nossa parte também, né? De ser uma cuidadora do nosso lar. Então, que a gente possa ser um bom exemplo de princípios, de valores. Nós que somos mulheres devemos nos saber nos vestir da maneira adequada. Se você veste com roupas coladas, decotadas, a sua filha vai crescer e ela vai se espelhar em você. Com certeza ela vai querer usar também esse tipo de roupa, porque a minha mãe usa. Então, que você possa ser um bom exemplo em todas as áreas, de vestimentas, de valores, de tratamento com o seu esposo, com a sua família. Que você seja essa mulher sábia, essa mulher que seja um bom exemplo para os seus filhos e para a sua família. Amém? E agora, para a gente concluir aqui a nossa mensagem, eu quero compartilhar com vocês o papel em conjunto. Então, nós falamos aqui durante a live sobre o papel do homem em uma área, da mulher em outra área. E agora nós vamos falar sobre o papel conjunto do pai e da mãe na educação dos filhos. Então, o pai e a mãe, os dois foram instituídos por Deus para poderem educar os seus filhos. Eu já ouvi uma frase uma vez que é o seguinte, eu acho um absurdo. A mãe é que é responsável pelo filho. O filho é da mãe. Gente, não existe isso. O filho é do pai e da mãe, porque não foi feito sozinho. Então, o filho é do pai e da mãe. Então, que você, pai, que às vezes está deixando de cumprir o seu papel no seu lar, comece a exercer o seu papel. A mãe, hoje em dia, a maioria das mulheres trabalham o dia inteiro, chegam em casa, o marido também trabalha o dia inteiro, os dois chegam em casa, só que a mulher, às vezes ela vai ter que dar banho no filho, ela tem que preparar a janta, ela tem que dar uma arrumadinha na casa, tem que fazer 1000 serviços e o marido tá lá, tomou banho, foi assistir a Netflix. Não é só isso, nós temos que ser parceiros. As tarefas, né? Temos que ser parceiros no lar. Esse é o papel da família. Então, aqui em casa, às vezes a gente reveza. Tem dia que o meu esposo busca as crianças na escola, tem dia que sou eu, tem dia que ele escova o dente das crianças à noite. Então, divide as tarefas, para que não fique pesado só para um, né, amor? Eu acho que o principal é o casal ter a consciência de que Deus os escolheu para direcionar os filhos. Sim. Então, o casal precisa estar bem, certo? Então, assim, porque os filhos não são obrigados a sustentar um relacionamento frio, um relacionamento cheio de brigas. Com certeza. A criança, o adolescente, ele não tem suporte para isso. Porque senão isso vai prejudicar a vida deles e aí depois não adianta reclamar. Filhos que muitas vezes são tímidos ao extremo, ou seja, presenciaram coisas em casa, discussões, não tiveram essa base, segurança do casal. Sim. E aí ficam muitas vezes problemáticos. Então, muitos dos filhos que a gente vê hoje, né, eles dão muito trabalho, não sabem lidar com finanças, porque os pais não ensinaram, viram, né, dentro de casa, muitas vezes, agindo de forma errada. Sim. E, então, assim, o casal tem que estar unido nesse propósito. Sim. Olha, sempre conversando sobre isso, vamos dar o melhor exemplo aos nossos filhos. Essa é a responsabilidade, Deus nos escolheu para isso. É verdade. Entendeu? Então, os filhos não são obrigados, guarde isso, a ter que segurar o relacionamento. É um fardo enorme para a criança, para o adolescente, sabendo muitas vezes que o casal só está unido por causa deles. Entendeu? Então, se for discutir, discuta de forma leve, fora longe dos filhos, crianças, né? A gente nunca pode resolver problema perto dos filhos. Tem que sempre fazer separado para que o casal resolva, porque o problema é do casal, não são dos filhos. É isso que ele quer dizer. Então, se tá com algum problema, chega num cantinho, resolve aquilo, para não interferir
na educação dos filhos. Os filhos, ele tem que ter o mesmo amor pelo pai, pela mãe, independente do casal, independente se o casal está passando por algum problema. É isso aí. E o pai e a mãe, eles têm que entender a importância deles assumirem o papel na educação dos filhos, de serem um bom exemplo, de educar os filhos com os princípios certos. Levar à igreja. Quantas vezes, às vezes, só a mãe vai na igreja com os filhos, o pai não vai. Então, se você não está indo na igreja, se você que é homem, que não está fazendo a sua parte de orar pelos seus filhos, de fazer o seu papel de educar espiritualmente os seus filhos, comece a assumir o seu papel. É muito importante o pai ser esse exemplo também, esse exemplo, esse cabeça do lar, esse cabeça espiritual de interceder pela família, né, amor? A Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar. E mesmo quando ela for velha, não se desviará dele. Ou seja, não adianta ensinar o caminho, você tem que ensinar no caminho, entendeu? Dando o exemplo. Então, como que você quer que seus filhos orem, vão para a igreja, se vocês não vão? Sim. Então, é disso que a gente fala, tem que começar pelo exemplo e dos dois, Sim. que os dois possam fazer. E que o casal, eles tenham a mesma linguagem, isso é muito importante, na hora de corrigir, na hora de impor limites, que o casal fale a mesma língua. Eu lembro quando eu era criança, que às vezes a gente queria posar na casa dos nossos primos, a gente pedia para os meus pais, eu e meu irmão, e meu pai falava, vê com a sua mãe que decide. Gente, não pode ser assim. Gente, o casal tem que falar a mesma língua, porque aí, às vezes vai lá e fala para a mãe fala, não, vê com o seu pai. Então, não é dessa forma. Então, os dois, vamos, o que você acha, amor? A gente deixa, será que essa festa que o meu filho vai, esse aniversário é saudável? O que você acha? Vamos analisar, vamos decidir juntos. Isso. E outro detalhe muito importante também, não desprezar o outro na frente dos filhos. De jeito maneira. Sabe assim, trata com respeito. Isso não pode acontecer nem na frente, nem longe dos filhos, né? Nem longe, Porque nós temos que tratar bem uns aos outros. Mas se algum dia, vai que algum dia aconteceu aquela coisa, que você tá nervosa um com o outro ali, que aconteceu algum problema, respire e resolvam o casal. Resolvam mesmo. juntos então, ali. Tente não, faça de tudo para não desmerecer o outro, certo? Porque senão o filho vai tomar partida, vai ficar do lado da mãe ou vai ficar do lado do pai e não é esse o propósito. Não é. Os dois têm que se valorizar e mostrar para os filhos também, olha, você tem que valorizar seu pai, sim. Sim. Valoriza seu pai, valoriza sua mãe. Com certeza. Sabe? Então, é muito importante que os dois estejam unidos andam no juntos. mesmo propósito. Né? Mas, para você, que às vezes é uma mãe, que às vezes não tem um apoio nenhum do pai. Às vezes você está assistindo a gente agora e fala assim, mas meu esposo ainda não busca Deus, não conhece a palavra, não segue esses princípios, eu estou sozinha, eu não tenho apoio, não tenho ajuda. Não desista porque você não está sozinha, porque Deus está contigo. Amém. Então, continue a orar, continue a buscar, porque Deus, Ele vai te capacitar. Nós plantamos sementinhas todos os dias, né, amor? Então, nós temos que continuar plantando. Quantos anos que eu e meu esposo estamos orando pela conversão da nossa família. E hoje nós estamos vendo os frutos das sementinhas que nós plantamos há muito tempo atrás. Então, nós temos que plantar sementes, nós somos semeadores. Semeiam na vida da sua família, do seu esposo, dos seus filhos, para que você possa um dia ver os frutos. Por mais que você ainda não veja, um dia com certeza você verá. Amém. Assim como a mãe de Billy Graham, eu sempre gosto de citar o exemplo dela, a Moral Graham. Ela foi uma mulher de oração, que intercedia pelos seus filhos, que orava, que ensinava a palavra, pregava através da Bíblia, através de exemplos. E o seu filho se tornou nada mais, nada menos do que dos maiores evangelistas do mundo. Então, que você, mãe, que você, pai, possa plantar sementinhas todos os dias, de orar pelos seus filhos, para que eles possam um dia cumprirem o propósito que Deus tem na vida deles. Porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, né, amor? É isso aí. Muitas vezes a gente se pergunta, mas Deus não falou para mim, eu não sei qual é o meu chamado, o que Deus tem na minha vida, mas Deus tem algo para cada um de nós. Nós precisamos buscar, a gente tem que procurar ficar disponível para Deus nos usar. E da mesma forma que você possa ser usado na vida da sua família, para assumir o seu papel de pai, o seu papel de mãe, e que os seus filhos possam ser impactados, abençoados com a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Né? E só para a gente encerrar, uma coisa muito importante também é você acreditar nos sonhos do seu cônjuge. Acredite. Sabe por quê? Sabe por que eu estou falando isso? Porque
eu vi a Thaís escrevendo esse livro aqui, ó, maravilhoso, O que Deus espera dos pais, e eu torço por ela. Então, eu fiquei tão feliz porque a Thaís, assim, ela se dedicou a escrever as dedicatórias, muitas dedicatórias, cansou a mão, mas assim... fez com muito amor. Ela fez com muito amor. E ela fez debaixo de oração. Então, assim, tudo isso que a gente falou aqui, está aqui. Mas isso é só o começo do que a gente falou aqui. Porque aqui, ela colocou um passo a passo, citando exemplos do dia a dia, sabe? Então, não é porque eu sou esposo dela, mas realmente ficou um livro, assim, glória maravilhoso. A Deus. Eu tenho certeza, vai transformar a sua vida, o Amém. seu casamento, Essa é a minha família. oração. Eu tenho orado todos os dias para que cada família que receba esse livro realmente seja impactado com cada mensagem, cada exemplo que eu compartilho durante o livro, cada atividade prática, porque em todo o capítulo eu deixei ali uma atividade que chama pratique, para aquilo que eu ensinei durante o capítulo, você exercer na sua casa, seja através de uma célula de oração. Não vou contar todos não, só vou dar a dica. Mas tem vários conselhos ali para você exercer na sua família e que vai ser bênção. Então se você ainda não adquiriu esse livro, você pode adquiri-lo. Ele está na nossa loja virtual, Presente Cristão. Então é só você escrever aqui nos comentários, eu quero, que você vai receber no seu direct um link para você clicar e ir diretamente para o site, tá bom? Então, acesse o site www.presentecristão.com.br, Presente Cristão. Ou então escreva aqui, eu quero. Eu quero, é mais fácil, já vai receber o link aí no seu direct. Tá bom? E vamos fazer uma oração agora, né? Vamos orar. Vamos orar pedir para todo mundo. Que Deus te abençoe muito. Obrigado por você que acompanhou até agora. Vamos orar? Glória a Deus. Vamos orar. Você ora, amor, por nós? Oro sim. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar por este momento tão abençoado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Como é bom, meu Pai, nós podemos ensinar os nossos filhos na Tua vontade. Como é bom, meu Pai, andar na Tua presença. Quantos livramentos o Senhor já nos deu, quantas bênçãos nós recebemos só pelo fato de obedecermos a Tua palavra. E agora, Pai, nós oramos em favor deste homem e esta mulher que tem acompanhado a gente aqui, que ouviu estas mensagens, mas muitas vezes se sentiu tão incapaz. Senhor, meu Pai, eu te peço, capacita, fortaleça, Senhor. Fortaleça esses pais, até mesmo essas pessoas que têm o sonho de ter um casamento um dia. Jesus, concede os desejos do coração. Ó, Senhor, que as famílias sejam abençoadas, unidas. Nós não queremos fazer parte das estatísticas. Quantos divórcios, quantas brigas, discussões. Nós queremos fazer parte daqueles que andam felizes, vivem em comunhão dentro de casa. Em nome de Jesus, meu Pai, repreendo também todo o mal, toda obra maligna contra a vida dessas famílias. Está caído por terra em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, meu Pai, e que este livro seja um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa usar cada palavra para trazer cura e restauração nos lares. Pai. Em nome de Jesus, amém, que eu oro Pai. E te agradeço. Obrigada, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, pessoal. Muito obrigada. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Fiquem com Deus. Deus abençoe, gente. Um grande abraço.